novas tecnologias, corpus, CAT tools, mas também algumas coisas que nem sempre a gente tem tempo de abordar num curso regular de tradução. Como cobrar, como fazer orçamento, como se comunicar com o cliente, uma série de coisas que muitas vezes não dá, né? Não tem como pôr na grade essas coisas. Vocês estão recebendo esse papel, tem um outro papel assim, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa viagem que a gente está organizando para Nova York em julho. E o papelzinho pequeno, vocês por favor preencham, coloquem, se possível, com letra legível, principalmente os sublinhados e os traços, né, que às vezes fica difícil de ver o que é ponto, no e-mail, que a gente vai mandar para vocês. Material, inclusive essa apresentação, quem quiser a gente pode mandar, apesar que eu acho que vai estar no site também. E vamos mandar para aqueles que ainda não estão, eu vejo que tem muitas carinhas conhecidas, mas aqueles que não estão inscritos e o pessoal de fora que não está presencial aqui, pode me mandar um e-mail pedindo um convite para a lista Profissão Tradutor. A lista Profissão Tradutor agora está com quase 1.100 inscritos, é só o pessoal que fez os nossos cursos ou colegas tradutores indicados por eles. É uma lista que você só entra por convite, tá? Ou então você coloca lá, entrar na lista e aí você é aprovado. Todas as mensagens são moderadas, então não tem essa coisa de xingamentos ou de bate-boca. Normalmente a lista é uma lista bem assim, a gente fala low profile. O nível de mensagens é 10 por dia, 8, tem dias quando tem muitas, são 12 mensagens por dia, quando é muito, né? Porque a gente conhece listas que você assim, é afogado em e-mails. Fica difícil até para quem às vezes coloca o e-mail do trabalho, receber 300, 400 mensagens num dia é bem complicado. Bom, em relação ao encontro de férias, como a gente já falou, a gente está aqui já faz bastante tempo. Só assim para vocês lembrarem, na verdade não é só um flashback do que a gente já falou, também acaba sendo para a gente ter uma fotografia de como é que vai a nossa profissão. Então a gente tem lá Mercado de Trabalho para os Tradutores em 2001 e 2003, foram as palestras que a gente deu. Naquele tempo, não sei, acho que muitos aqui nem tinham nascido, a palestra era lá na União Cultural, na Oscar Porto. Depois, Qualidade de um Bom Glossário, em 2004 também foi na Oscar Porto. E em 2005, Novas Estratégias de Pesquisa para Tradutores e Professores. Vocês veem que a partir de 2005 o assunto já começa a ser, de certo modo, tecnologia. Os tradutores, porque normalmente quando eles me chamam para dar palestra aqui, eu paro e penso, o que é que as pessoas querem ouvir, sobre o que é que está se falando, quais são as principais discussões. Então vocês já percebem que a partir de 2005 já começou a ser uma preocupação, pesquisa, tecnologia, sites de busca. 2006, é possível rimar tradução e tecnologia, tá? E já era no Colégio Maria Imaculada, a gente começa a pensar, será que essa tecnologia é tão boa assim? Será que isso vai acabar atrapalhando os tradutores, né? 2007, profissão tradutor, como entrar nesse mercado, de certo modo a gente retoma, né? Vocês percebem? Preocupação no mercado de trabalho. É legal a gente ter tecnologia, mas eu preciso ter cliente. Então a gente pensar sobre isso. Então aí a gente volta no mercado de trabalho. Profissão tradutor. Aí depois de 2008, essa palestra é uma das palestras assim que a gente fez meio assim, como que era um janeiro cheio de sol, falei, vamos falar de alguma coisa diferente. E ela é super, várias vezes eu encontro pessoas, as pessoas comentam dessa palestra, 10 mentiras que os clientes contam e porque o tradutor não deve acreditar nelas. Inclusive nós estamos lançando uma revista que vai sair agora em julho, Profit Revista, e eu vou colocar um artigo sobre isso, porque as pessoas querem tanto saber, né? Todo mundo quer saber como é que está sendo, quais são essas mentiras. Em 2009, a internet como fonte de materiais gratuitos de alta qualidade, então volta para a tecnologia. 2010, tradução assistida por computador, o futuro é agora, já falando de CAT Tools. E agora, né?
Deus ex machina, os tradutores automáticos surgiram para resolver os nossos problemas ou para varrer os tradutores da face da Terra? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, e principalmente que eu acredito que os parentes de vocês façam para vocês, né? Aí chega lá e diz assim, eu vou me inscrever num curso de tradução. Aí vem aquela tia e fala, tradução? Pra que você vai fazer tradução? Já tem o tradutor que faz. Você acha que alguém vai te pagar? Aqui, o tradutor faz de graça. Então é importante a gente refletir sobre isso, para ter uma resposta para nós mesmos muitas vezes. A gente vê às vezes que até no próprio curso de especialização, de graduação, tem gente que entra em crise e fala, é verdade, não adianta. Então é importante até para a gente pensar, será que vai ter mesmo mercado para todo mundo? Como é que vai ficar isso? Para as pessoas que não me conhecem, né, porque do contrário, que eu espero sempre o pessoal já sentar para falar. Eu sou Ana Júlia, eu trabalho com tradução faz 15 anos, como eu sempre digo, eu comecei muito nova, com 12, 13 anos já estava fazendo tradução, era uma coisa espantosa. Fiz mestrado em Linguística na PUC, especialização na USP. Estou cursando agora o doutorado de novo na USP e dou aulas para... Tem um curso de extensão, que é esse que vocês receberam papel, que está na 12ª turma, que é Novas Tecnologias. Dou aula na pós da Uninove, Claretiano, que é um curso de ensino à distância. Tem aulas semipresenciais. E na FMU, graduação, além da Uniber, que já dou aula já faz 5 anos no curso de especialização deles. Toda mãe é zelosa dos seus filhos, né? Já que eu não vou mostrar as fotos dos meus filhotes para vocês, mostro a foto dos filhotes de papel. E aqui tem eles ao vivo e a cores para vocês. Como a Bruna falou, ortodontia, odontologia, porque no milênio passado eu me formei em odonto, né? Isso então com 9 anos. Então eu tenho de odontologia e ortodontia. O de enfermagem foi feito em associação com o médico, que é o Sérgio, que é meu sócio também. E o de química com a Rosane, inclusive saído do curso de terminologia que nós fizemos na especialização com a professora Estela, que está aqui nos prestigiando. E cada um tinha que escolher um assunto. Nós escolhemos química e fizemos talvez um dos primeiros glossários corpus-based, bem feito passo a passo, porque a gente foi usando o curso de terminologia, cada aula, coletar corpos. Aí a gente ia e coletava o corpus. Tanto que quando terminou, ficou tão bom, a SBS quis publicar e aí a gente lançou e recebemos assim, nem eu faço, não sou especializada em química, formada em química, a Rosane também não. No entanto, a gente recebe e-mails de pessoas, de engenheiros químicos, de tradutores da área que falam, nossa, gostei muito, está muito bom. Então eu acredito que realmente assim, acaba assinando embaixo que a técnica de você publicar, produzir materiais de referência a partir de corpos realmente tem um resultado que agrada inclusive o especialista, né? Não só o tradutor. Bom, então vamos lá, tradução automática. O primeiro conceito importante para vocês é tradução automática tem alguns sinônimos. Tradução de máquina, tradução automática, né? Uma vez uma cliente falou assim para mim, você não vai passar no automático, né? Então, automático e programa de tradução. Só que o problema começa aqui nessa interface, programa de tradução, porque as CAT Tools nada mais são do que programas de computador. Então, muita gente acaba confundindo uma coisa com a outra. Tudo que a gente vai falar a partir de agora é sobre tradução automática. O que é uma coisa automática? Eu pego um texto, coloco em uma janela, coloco em algum lugar, aperto um botãozinho e surge uma tradução. Qual que é a interferência da gente nisso? Praticamente nenhuma. A partir daí sim, você teoricamente iria revisar. Teoricamente vocês vão ver que não tem gente que está acreditando no automatismo mesmo. Bom, e a história? Georgetown IBM Experiment em 1954. Olha só, você estava achando que a gente ia falar de alguma coisa super nova? Em 1954 já existiam
pessoas pensando na tradução automática. Vocês conseguem imaginar por quê? Quanto que eles iriam economizar? Imagina uma empresa que tem que fazer um material em 20 idiomas. Quanto dinheiro de tradução essa empresa vai economizar na hora que conseguir um programa em que ela passe os textos e eles saiam traduzidos. Aí nós vamos ver alguma coisa sobre o All-Pack Report, que já é de 66, 11 anos depois. O Sistran, que talvez alguns de vocês conheçam, já tenham ouvido falar, que é um programa que teve bastante sucesso. Depois, Statistical Machine Translation, que é assim, como é que nós vamos dizer? O salto qualitativo da tradução automática. E o Google Tradutor, que deve ser aquele que os colegas de vocês, os parentes, colocam o texto e ficam mostrando, olha como ficou bom, olha que beleza. Você vai mesmo para a aula hoje? Você vai querer que eu pague essa sua mensalidade para você fazer isso? Olha o que a máquina fazendo. Bom, então começa lá, né? Georgetown IBM Experiment, 1954. Foi uma iniciativa canadense e o que eles conseguiram depois de gastar muito dinheiro mesmo do contribuinte, traduziram 60 frases do russo para o inglês. 60, aquela 60 ali. Ele era um tradutor por regra gramatical, então eles ensinaram, entre aspas, para o programa 6 regras gramaticais, 250 palavras, parece pouco, né? Mas é russo, lembrem disso. Imagina você saber 250 palavras do russo. 250 palavras, basicamente era texto de química orgânica. Então vocês percebem o que eles fizeram? Ensinaram o vocabulário, ensinaram como é que... Eu acho que a ideia aqui era tentar reproduzir o que acontece no nosso cérebro. A gente aprende gramática, intuitivamente ou não, a gente aprende o significado das palavras e a gente produz as frases. Foi mais ou menos o que eles fizeram. E aí, um dos profissionais mais importantes lá disse assim, isso lá em 54, dentro de 3 a 5 anos, a tradução automática terá resolvido os problemas. Será um problema resolvido. Quer dizer, 54, com muito aí, ia chegar em 59. Então, eles achavam que até 59, do jeito que tinha dado certo, entre aspas, o experimento deles lá, eles achavam que até 59 estaria resolvido. Teria, sim, um programa para fazer a tradução automática. Aí, o que aconteceu? Em 66, eles fizeram o All-Pack Report. O que ele tentou fazer? Pegar tudo que tinha sido feito pela Georgetown IBM e analisar e concluir. Vamos continuar gastando dinheiro do contribuinte nisso ou não? Aí eles consideraram que 10 anos de pesquisa não haviam sido frutíferos e recomendou o quê? Corte das verbas. Quem é pesquisador sabe o que significa corte das verbas. Para a pesquisa. A pesquisa parou, então se as coisas tivessem continuado aí, a gente nem estaria dando essa palestra hoje, porque não ia nem ter essa continuidade. E o único sobrevivente, um dos poucos, porque havia vários projetos dentro disso, foi o Sistran. O Sistran prosseguiu, eles cortaram as verbas de todos os outros, menos do Sistran. Durante a Guerra Fria, o Sistran foi super utilizado, porque imagina você dizendo que não está fazendo nenhum tipo de espionagem, mas vai colocar no jornal, né? Precisamos de tradutores russo-português para fazer. Não podia. Então, aquela tradução automática caiu do céu, era a coisa perfeita, é uma máquina, você coloca todas as coisas que você pegou, que os espiões conseguem, conversas de rádio, documentos, e você tem uma tradução para o inglês, você sabe mais ou menos, sem precisar da interferência de um tradutor. Então o Sistran cresceu muito com isso. Mas é lógico, a gente sabe que tudo isso, essa condição, uma hora acabou. E aí, em 1986, quem comprou o Sistran foi uma empresa francesa que começou a dar uma outra